Dentista negro é humilhado em seu consultório por homem racista, depois sofre as consequências. Você que está vendo meus vídeos e ainda não é inscrito, por favor se inscreva e ative o sininho no canal para me ajudar a chegar aos 1000 inscritos. Também me diga mais uma coisa, de qual cidade você está assistindo? Deixe nos comentários. Dr. Rafael Santos era um dentista respeitado no coração de Copacabana. Sua trajetória havia sido marcada por desafios e superação constante. Filho de uma professora e um operário, Rafael representava a força de uma geração que conquistava seus espaços através do estudo e da dedicação. Seu consultório moderno era resultado de anos de trabalho árduo e persistência inabalável. Cada canto daquele ambiente traduzia sua história de luta contra as adversidades sociais. A excelência técnica era seu maior instrumento de transformação. A luz da manhã carioca penetrava pelas grandes janelas do consultório. Os equipamentos brancos e azuis criavam um ambiente de paz e profissionalismo. Rafael ajustava seus instrumentos com precisão cirúrgica e concentração absoluta. Seu assistente João organizava os prontuários com eficiência meticulosa. O cheiro de desinfetante e o brilho dos equipamentos revelavam o cuidado extremo do profissional. Aquele espaço era mais do que um local de trabalho, era seu templo de realização pessoal. Rafael vestia seu jaleco branco com um orgulho discreto e elegante. Seus olhos escuros revelavam inteligência e determinação. Formado com distinção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, carregava consigo o peso das expectativas de sua família. Cada paciente era para ele mais do que um tratamento, era uma oportunidade de transformar vidas. Sua habilidade ia além da técnica dental, alcançando uma dimensão humana de cuidado e compreensão. A medicina para Rafael era um ato de amor e respeito. O consultório tinha uma decoração moderna e acolhedora. Quadros de arte contemporânea brasileira adornavam as paredes brancas. Plantas em vasos estrategicamente posicionados traziam vida ao ambiente asséptico. Rafael havia investido cada centavo de suas economias para criar aquele espaço. Seu objetivo era oferecer um ambiente que quebrasse os padrões tradicionais dos consultórios médicos. A atmosfera transmitia tranquilidade e profissionalismo. Cada detalhe havia sido pensado com extremo cuidado. A recepção era um modelo de organização e elegância. Computadores modernos auxiliavam no gerenciamento dos prontuários. Uma jovem recepcionista sorria cordialmente para os pacientes que chegavam. O sistema de agendamento era digitalizado e eficiente. Rafael havia montado sua estrutura com planejamento e visão de futuro. Cada investimento representava um passo em sua carreira profissional. O Rio de Janeiro pulsava do lado de fora, com sua energia característica. O bairro de Copacabana vivia sua rotina intensa de manhã. Turistas e moradores locais se misturavam nas calçadas movimentadas. O consultório de Rafael era um pequeno oásis de tranquilidade naquele cenário agitado. A vista da janela mostrava um pedaço da famosa praia. O som distante das ondas complementava o ambiente interno de paz. Rafael sempre foi um profissional que valorizava a comunicação com seus pacientes. Sua abordagem era humanizada e acolhedora. Cada tratamento ia muito além dos procedimentos técnicos. Ele acreditava no poder transformador do cuidado verdadeiro. Sua empatia era reconhecida por todos que o procuravam. Os pacientes não o viam apenas como um dentista, mas como um verdadeiro parceiro de saúde. Naquela manhã específica, algo diferente pairaria no ar. Rafael preparava-se para mais um dia de atendimentos. Seu assistente João organizava os últimos detalhes. Os instrumentos brilhavam sob a luz natural. A agenda estava completamente preenchida. Um sentimento de expectativa súbita preenchia o ambiente. A rotina parecia prestes a ser interrompida. O primeiro paciente chegaria em instantes. Rafael respirou fundo,
preparando-se mentalmente. Sua concentração era total e absoluta. Os anos de formação e experiência o haviam preparado para qualquer desafio. Sua mente estava alinhada com seus objetivos profissionais. A excelência era sua maior motivação. Nada poderia abalá-lo em sua missão. O telefone tocou quebrando momentaneamente o silêncio. João atendeu rapidamente e anotou algumas informações. Um novo paciente havia sido agendado para aquela manhã. Rafael olhou discretamente para a agenda digital. O nome do paciente era Carlos Mendes, um empresário local. Algo no nome chamou sua atenção de forma sutil. Um sentimento estranho o percorreu rapidamente. A porta do consultório seria em breve aberta. Rafael ajustou seu jaleco mais uma vez. Sua postura era de total profissionalismo. Nada poderia abalá-lo em sua missão de cuidar. Cada paciente merecia seu respeito total. Sua formação o havia ensinado muito além da técnica. O verdadeiro conhecimento estava na compreensão humana. O ambiente estava perfeitamente preparado. Cada detalhe havia sido pensado com antecedência. Os equipamentos estavam esterilizados e organizados. A música suave criava uma atmosfera de tranquilidade. Rafael respirava o ar limpo de seu consultório. Sua mente estava completamente focada no trabalho. O relógio marcava 10 horas da manhã. O momento exato em que tudo mudaria. Rafael não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. Sua vida profissional seria completamente transformada. Um encontro mudaria para sempre sua trajetória. O destino preparava uma prova de resiliência. Nada seria como antes. Carlos Mendes entrou no consultório com uma postura arrogante. Seu terno caro denunciava sua condição social privilegiada. Um olhar de desprezo percorreu o ambiente rapidamente. Rafael o cumprimentou com sua habitual cordialidade profissional. Algo no ar denunciava a tensão que se aproximava. O primeiro round de um confronto estava prestes a começar. Carlos Mendes aproximou-se do consultório com um olhar desconfiado. Seu corpo transmitia uma rigidez típica de alguém acostumado a espaços de poder. Rafael mantinha sua postura profissional, aguardando o próximo movimento. O silêncio entre os dois era carregado de tensões não declaradas. A cordialidade de Rafael contrastava com a agressividade velada de Carlos. Um jogo complexo de poder estava prestes a ser iniciado. O empresário sentou-se na cadeira do consultório com um movimento brusco. Seus olhos percorriam o ambiente, como se inspecionando cada detalhe. Rafael preparava os instrumentos com uma calma calculada. Sua mão movia-se com precisão cirúrgica, revelando anos de treinamento. João, o assistente, observava a cena com um discreto desconforto. A atmosfera estava carregada de uma energia tensa e imprevisível. Vim fazer um tratamento, disse Carlos com um tom ácido que revelava muito mais do que meras palavras. Seu sotaque denunciava uma classe social elevada. Rafael continuava impecavelmente profissional, sem demonstrar qualquer reação às entrelinhas do comentário. Cada movimento seu era calculado e controlado. A educação e a técnica eram suas principais armas naquele momento. Carlos não tentava disfarçar seu incômodo em ser atendido por um profissional negro. Seus olhares eram carregados de preconceito e desprezo. Rafael percebia cada microagressão, mas mantinha sua dignidade inabalável. Sua formação o havia preparado não apenas tecnicamente, mas também emocionalmente. Enfrentar o racismo estrutural era parte de sua trajetória cotidiana. O procedimento seria um canal dental complexo. Rafael explicou detalhadamente cada etapa do tratamento. Sua voz era calma e técnica, revelando um conhecimento profundo. Carlos ouvia com uma expressão de desconfiança permanente. Os instrumentos brilhavam sob a luz do consultório.
Cada movimento de Rafael era preciso e seguro. Durante o procedimento, Carlos não conseguia disfarçar seu preconceito. Comentários sutis e indiretos escapavam de seus lábios. Rafael mantinha-se impassível, concentrado em seu trabalho profissional. Sua técnica era impecável, demonstrando uma competência inquestionável. O racismo de Carlos seria confrontado pela excelência de seu trabalho. João observava a cena com um misto de preocupação e admiração. Conhecia Rafael há anos e sabia de sua força interior. Cada comentário preconceituoso era absorvido com uma resiliência impressionante. O assistente torcia interiormente para que nada saísse dos limites do profissionalismo. A tensão era cortante como uma lâmina cirúrgica. Carlos não perdia a oportunidade de fazer comentários depreciativos. Sua linguagem carregava um veneno social construído historicamente. Rafael ouvia tudo com uma calma que impressionava. Sua resistência era construída em anos de enfrentamento sistemático. Cada palavra preconceituosa era como uma provocação silenciosa. O procedimento médico continuava. Rafael demonstrava uma habilidade técnica extraordinária. Seus movimentos eram precisos e seguros. Carlos começava a perceber que sua tentativa de desqualificação profissional seria impossível. A competência de Rafael era inquestionável. Seu talento ultrapassava qualquer barreira racial. Um momento crítico aconteceu durante o procedimento. Carlos fez um comentário extremamente racista, extrapolando todos os limites do respeito profissional. Rafael sentiu seu corpo reagir internamente, mas manteve o controle absoluto. Sua resposta seria dada através de sua excelência técnica. O silêncio era sua mais poderosa arma naquele momento. João percebeu a tensão aumentar consideravelmente. Seu corpo estava tenso, pronto para intervir se necessário. Rafael continuava impassível, como se nada tivesse acontecido. Sua concentração era total no procedimento médico. Carlos parecia cada vez mais irritado com a tranquilidade do profissional. O tratamento aproximava-se do final. Rafael fez os últimos procedimentos com uma precisão cirúrgica impressionante. Carlos permanecia em silêncio, sua raiva contida. O consultório parecia um campo de batalha silencioso. Cada instrumento, cada movimento, representava uma resposta ao preconceito. Ao concluir o procedimento, Rafael forneceu todas as orientações técnicas. Sua voz era profissional e objetiva. Carlos ouvia com uma expressão indefinível. O racismo havia sido confrontado pela mais pura e simples competência profissional. Rafael entregou o relatório do procedimento com sua assinatura impecável. O momento da despedida seria crucial. Carlos levantou-se com uma mistura de raiva e frustração. Rafael o cumprimentou com a mesma cordialidade do início. Naquele momento, ficou claro que algo mudaria definitivamente. Uma batalha silenciosa havia sido travada. As consequências estavam apenas começando. Carlos saiu do consultório completamente transtornado. Sua raiva fervia internamente como um vulcão prestes a explodir. Rafael continuava impassível, organizando seus instrumentos com precisão profissional. João observava discretamente a movimentação, sentindo que algo grave estava prestes a acontecer. O silêncio do consultório era carregado de tensão e expectativa. As próximas horas seriam decisivas para o destino de Rafael. Nas semanas seguintes, Rafael começou a perceber uma série de eventos estranhos. Seus pacientes diminuíram drasticamente sem uma explicação clara. Ligações de cancelamento se multiplicavam sem motivo aparente. Sua reputação profissional, construída com anos de dedicação, começava a ser minada por uma campanha velada de descrédito. Carlos havia iniciado sua vingança silenciosa. Um dia, Rafael recebeu uma notificação inesperada.
Um processo administrativo questionava sua competência profissional. As acusações eram vagas, mas claramente direcionadas para desacreditar seu trabalho. Documentos foram manipulados, testemunhas falsas foram arroladas. O sistema que deveria protegê-lo parecia agora uma ferramenta de perseguição. O Conselho Regional de Odontologia começou a investigar Rafael sem qualquer fundamento real. Boatos maliciosos se espalhavam como fogo em campo seco. Seus colegas de profissão começaram a se afastar, temerosos de serem associados a alguém sob investigação. Rafael sentia o peso do racismo institucional cada vez mais forte. Sua batalha seria muito além de um simples confronto. João foi o único que permaneceu ao seu lado. Juntos, começaram a reunir provas e documentos para confrontar a perseguição. Rafael não seria mais uma vítima silenciosa do sistema. Sua determinação crescia a cada dia. Cada documento, cada papel seria um instrumento de sua defesa. A verdade seria sua principal arma de combate. Carlos havia usado de sua influência empresarial para orquestrar uma campanha de destruição contra Rafael. Ligações, contatos em diferentes instâncias sociais eram mobilizados. O objetivo era simples: destruir completamente a reputação do jovem dentista. Rafael percebia cada movimento, cada estratégia montada contra ele. A pressão psicológica era imensa. Rafael passou a enfrentar dificuldades financeiras. Seu consultório, antes cheio, agora estava vazio. As contas se acumulavam, as dívidas aumentavam. Sua família começou a sentir os impactos daquela perseguição silenciosa. Cada dia era uma batalha contra o desespero e o desânimo. Mas Rafael não seria quebrado facilmente. Sua história familiar o havia preparado para momentos difíceis. Filho de uma professora que enfrentou inúmeras barreiras, ele havia aprendido que resistência era sua maior força. Cada obstáculo seria transformado em combustível para sua luta. O racismo encontraria nele um adversário determinado. João decidiu ajudar Rafael a investigar Carlos. Discretamente, começaram a levantar informações sobre o empresário. Descobriram uma série de práticas questionáveis em seus negócios. Carlos não era tão intocável quanto pensava. Cada informação seria uma munição para a contraofensiva que estava por vir. A imprensa local começou a noticiar o caso de forma superficial. Rafael precisava criar uma estratégia para expor a verdade. Seus contatos em movimentos sociais foram acionados. Uma rede de apoio começou a se formar em torno de sua história. A luta seria travada não apenas nos tribunais, mas na opinião pública. Rafael decidiu processar Carlos por danos morais e assédio. Sua ação seria cirúrgica e fundamentada. Cada documento, cada prova seria meticulosamente preparada. João auxiliava nessa tarefa, reunindo informações e organizando a estratégia de defesa. A verdade seria sua principal testemunha. O mundo jurídico seria seu novo campo de batalha. Rafael contratou um advogado especializado em casos de discriminação racial. Sua estratégia seria expor publicamente as práticas racistas de Carlos. Não seria mais uma vítima silenciosa do sistema. Sua voz seria um instrumento de transformação social. Carlos começou a perceber que sua estratégia de destruição poderia se voltar contra ele. As investigações sobre suas práticas empresariais começaram a aparecer. Seus contatos influentes começaram a se afastar. A perseguição a Rafael poderia expor suas próprias mazelas sociais. A batalha estava apenas começando. Rafael transformaria sua dor em força. Cada movimento seria calculado, cada ação seria uma resposta ao racismo estrutural. Sua história seria mais do que uma narrativa individual, seria um símbolo de resistência. O ponto de virada havia chegado, e Carlos não tinha ideia do que estava por vir.
Rafael mergulhou em um processo de reconstrução pessoal e profissional. Sua resiliência seria testada em cada novo desafio. A universidade onde havia se formado convidou para dar palestras sobre superação. Seus relatos inspiravam jovens negros que enfrentavam barreiras semelhantes. A dor da perseguição seria transformada em combustível para a mudança social. João continuava sendo seu principal aliado. Juntos, desenvolveram um plano estratégico de recuperação. Contatos de antigas turmas de faculdade foram reativados. Movimentos sociais começaram a apoiar sua causa. Rafael percebeu que sua luta individual se transformará em um movimento coletivo de resistência. Cada apoio recebia sua gratidão sincera. O advogado contratado era especialista em casos de discriminação racial. Documentos foram meticulosamente preparados. Provas concretas de assédio moral e perseguição foram compiladas. Rafael transformou seu consultório em um centro de documentação e resistência. Cada papel, cada registro seria uma arma contra o racismo estrutural. Palestras e entrevistas começaram a surgir. Rafael contava sua história sem vitimização, mas com força e determinação. Sua narrativa inspirava outros profissionais negros a denunciarem práticas discriminatórias. A mídia local começou a dar destaque ao caso. Carlos perceberia que sua estratégia de silenciamento havia falhado completamente. A família de Rafael o apoiava incondicionalmente. Sua mãe, antiga professora, havia sido sua primeira fonte de inspiração. Seu pai, operário de construção civil, trazia histórias de resistência. Cada refeição familiar era um momento de estratégia e fortalecimento. A união familiar seria sua principal força naquele momento difícil. Movimentos negros de direitos humanos abraçaram sua causa. Advogados voluntários se ofereceram para auxiliar no processo. Rafael percebeu que sua luta individual havia se transformado em um movimento coletivo. Cada depoimento, cada apoio representava um golpe contra o racismo institucional. O Conselho Regional de Odontologia foi pressionado a realizar uma investigação imparcial. Documentos comprovando a perseguição foram apresentados. Rafael não seria mais silenciado pelo sistema. Sua voz ecoava mais forte a cada dia. A verdade seria sua principal estratégia de defesa. Financeiramente, Rafael precisou se reinventar. Começou a dar consultorias online, ministrando palestras sobre diversidade e inclusão. Sua experiência se transformou em conhecimento valioso. Universidades e empresas passaram a contratá-lo para debates importantes. A adversidade havia se transformado em oportunidade. Carlos começou a sentir o peso de suas ações. Investigações sobre suas práticas empresariais foram iniciadas. Seus contatos influentes começaram a se afastar. O empresário que achava ser intocável descobriria o poder da justiça social. Rafael seria o instrumento dessa transformação. Terapia e acompanhamento psicológico foram fundamentais nesse processo. Rafael trabalhou seus traumas, transformando dor em força. Sua saúde mental seria tão importante quanto sua batalha jurídica. Cada sessão o fortalecia, cada conversa o preparava para os próximos desafios. Projetos sociais começaram a surgir. Rafael criou um programa de mentoria para jovens profissionais negros. Sua experiência seria transformada em conhecimento e apoio. Cada jovem orientado representava uma nova possibilidade de superação. A vingança de Rafael seria através da transformação social. O processo judicial avançava rapidamente. Provas concretas de perseguição racial foram apresentadas. Carlos começaria a sentir o peso de suas ações discriminatórias. A justiça seria o instrumento de equalização social. Rafael mantinha-se firme e determinado. Sua imagem pública havia se transformado completamente. De vítima,
Rafael passará a ser um símbolo de resistência. Convites para palestras, programas de TV e publicações se multiplicavam. Sua história inspirava milhares de pessoas. O racismo encontraria nele um adversário definitivo. O consultório, antes fechado, seria reaberto com uma nova proposta. Mais do que um espaço de tratamento dental, seria um centro de transformação social. Rafael ressignificaria cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Sua maior vingança seria o sucesso e a mudança social. O dia do julgamento chegou carregado de expectativas. Rafael estava impecavelmente vestido, sua postura era de absoluta dignidade. A sala do tribunal parecia um palco onde seria travada uma batalha muito além de um simples processo judicial. Carlos chegou arrogante, cercado por advogados caros. A tensão era palpável, cortante como uma lâmina cirúrgica. As primeiras testemunhas foram chamadas. João, seu fiel assistente, apresentou depoimentos detalhados sobre a perseguição sofrida. Documentos comprobatórios revelavam uma teia complexa de discriminação. Cada papel, cada palavra era munição contra o racismo estrutural. Rafael observava com uma calma impressionante, sua força interior irradiava pela sala. Testemunhas de diferentes áreas começaram a depor. Especialistas em direitos humanos, professores universitários, colegas de profissão. A narrativa de Rafael ganhava força a cada depoimento. Carlos começava a perceber que sua estratégia de destruição se voltava contra ele próprio. Seus advogados perdiam o ar de confiança a cada nova revelação. A mídia estava presente, câmeras focalizavam cada movimento. Rafael transformará sua dor em combustível para uma mudança social mais ampla. Sua história não era apenas individual, mas representativa de milhares de profissionais negros que enfrentavam discriminação diária. O tribunal seria mais do que um espaço de justiça, seria um palco de transformação. Documentos reveladores foram apresentados. E-mails, mensagens, registros que comprovavam a perseguição sistemática. A estratégia de Carlos de destruir a reputação de Rafael era exposta em detalhes cruéis. Cada palavra, cada ação preconceituosa ganhava dimensões públicas. O empresário começava a sentir o peso de suas ações. O advogado de Rafael era cirúrgico em sua argumentação. Cada ponto era fundamentado, cada acusação comprovada com precisão. Carlos tentava manter a compostura, mas seu nervosismo era evidente. Suor escorria por sua testa, seus movimentos eram cada vez mais descontrolados. A verdade o consumia lentamente. Especialistas em psicologia social foram chamados para explicar os mecanismos do racismo estrutural. Rafael não era apenas um indivíduo, era um símbolo de resistência. Sua trajetória representava a luta de gerações contra a discriminação. Cada palavra dos especialistas era um golpe na defesa de Carlos. O momento mais tenso chegou quando Rafael foi chamado a depor. Sua voz era calma, mas carregada de uma força impressionante. Ele não se vitimizava, denunciava. Cada palavra era um instrumento de transformação. Carlos ouvia, cada vez mais acuado, sua máscara de arrogância se despedaçando. Provas de boicote profissional foram apresentadas. O Conselho Regional, inicialmente omisso, agora era obrigado a se posicionar. Rafael havia transformado sua luta individual em uma batalha institucional. Cada documento, cada testemunho era um golpe no racismo estrutural. A defesa de Carlos tentava desesperadamente criar narrativas alternativas. Mas cada argumento era rapidamente desconstruído. A verdade era implacável, os fatos eram contundentes. O empresário que achava ser intocável descobria os limites de seu poder. Sua arrogância se transformava em desespero. O juiz ouvia atentamente, sua expressão revelava a gravidade do caso.
Não era apenas um julgamento individual, era um julgamento sobre práticas racistas enraizadas. Rafael representava milhares de profissionais que diariamente enfrentavam discriminações silenciosas. Sua vitória seria coletiva. Testemunhas emocionadas relatavam a trajetória de Rafael. Sua história de superação, seu trabalho comunitário, sua resistência. Carlos era pintado não apenas como um discriminador, mas como símbolo de um sistema opressor. Cada palavra era um golpe em sua reputação. No momento final, Rafael fez um discurso emocionante. Não buscava vingança pessoal, mas justiça social. Sua fala era um manifesto contra o racismo, uma chamada para a transformação. A sala do tribunal estava em absoluto silêncio. Lágrimas eram discretamente enxugadas. O veredicto seria uma sentença não apenas jurídica, mas histórica. Rafael havia transformado sua dor em força, sua humilhação em resistência. Carlos descobriria que o verdadeiro poder não estava em sua influência, mas na justiça social. O clímax da história estava prestes a ser revelado. O veredicto caiu como um raio de justiça. Carlos foi condenado por danos morais e assédio racial, com uma multa significativa e obrigações legais rigorosas. Rafael não apenas venceu o processo, mas transformou sua experiência em uma vitória coletiva. A sentença representava mais do que uma punição individual, era um marco contra o racismo estrutural. O Conselho Regional de Odontologia foi obrigado a fazer um pedido público de desculpas. Rafael seria não apenas reabilitado, mas reconhecido como um profissional exemplar. Sua reputação não apenas foi restaurada, mas elevada a um novo patamar. Os mesmos que tentaram destruí-lo agora o reconheciam como um símbolo de resistência. Carlos perdeu diversos contratos empresariais. Sua reputação estava completamente destruída. As investigações revelaram práticas discriminatórias em sua empresa que foram amplamente divulgadas. O empresário que achava ser intocável descobriu os limites de seu poder. Sua queda seria tão dramática quanto sua arrogância. O consultório de Rafael foi completamente reformado. Agora, além de um espaço de tratamento dental, tornará-se um centro de referência em diversidade e inclusão. Jovens profissionais negros encontravam naquele ambiente não apenas tratamento médico, mas inspiração e acolhimento. Sua vingança seria através da transformação social. Movimentos sociais abraçaram a história de Rafael. Ele passou a ser convidado para palestras, programas de TV, universidades. Sua narrativa inspirava milhares de profissionais que enfrentavam discriminação silenciosa. Cada palestra, cada depoimento era uma forma de combater o racismo estrutural. João, seu fiel assistente, foi promovido a sócio do consultório. Juntos, desenvolveram programas de mentoria para jovens profissionais negros. Bolsas de estudo foram criadas, oportunidades multiplicadas. A vitória de Rafael ultrapassava sua história individual, era uma vitória coletiva. A família de Rafael celebrava cada conquista. Sua mãe, antiga professora, via seu filho transformar dor em força. Seu pai, operário de construção civil, orgulhava-se da resistência do filho. Cada refeição familiar era uma celebração de superação. A união familiar havia sido fundamental nessa jornada. Financeiramente, Rafael não apenas se recuperou, mas prosperou. Consultorias, palestras, projetos sociais multiplicavam suas fontes de renda. O que era para ser uma tentativa de destruição se transformará em uma oportunidade de crescimento. Sua resiliência havia se tornado seu maior patrimônio. Carlos tentou diversos recursos judiciais, mas cada tentativa era rapidamente rechaçada. Sua queda social era completa. Antigos aliados o abandonavam, sua influência se esvaía como fumaça. O sistema que ele achava controlar o havia abandonado completamente. Rafael criou uma fundação para apoiar profissionais negros vítimas de discriminação. Recursos jurídicos, apoio psicológico, bolsas de estudo. Cada ação era uma forma de transformar sua experiência pessoal em mudança social.
Sua vingança seria através da construção, não da destruição. A história de Rafael se transformará em um caso de estudo. Universidades discutiam seu processo como exemplo de resistência contra o racismo. Suas estratégias jurídicas e pessoais eram analisadas como modelo de enfrentamento. Ele havia se tornado muito mais do que um profissional, era um símbolo de transformação. Os anos passaram e Rafael continuava sua missão. Seu consultório era referência nacional em tratamento odontológico e inclusão. Carlos definhou no anonimato, esquecido pela sociedade que um dia o idolatrava. A justiça havia sido feita, não pela vingança, mas pela persistência. A família crescia e celebrava cada conquista. Rafael havia se casado, tido filhos, expandido seu projeto social. Cada novo projeto era uma prova de que a resistência vence. Sua história inspirava gerações de profissionais negros a não desistirem de seus sonhos. O legado de Rafael seria eterno. Não pela destruição de seu algoz, mas pela construção de um futuro mais justo e igualitário. Sua vingança havia sido a mais sublime das vitórias, a transformação social através da dignidade, da educação e da persistência. 20 anos após o confronto inicial, Rafael olhava pela janela de seu centro de formação profissional. Sua fundação já havia apoiado mais de 500 jovens profissionais negros em diversas áreas. O pequeno consultório transformará-se em um complexo educacional que representava muito mais do que odontologia, era um símbolo de resistência e superação. Sua filha mais velha, Marina, seguia seus passos. Formada em Direito, ela trabalhava diretamente nos projetos sociais da Fundação. Crescerá ouvindo a história de seu pai, não como uma narrativa de vitimização, mas como um exemplo de transformação social. Cada jovem atendido pela Fundação carregava consigo uma história de esperança. Carlos, o empresário que tentará destruir sua vida, estava completamente esquecido. Alguns rumores o situavam como um senhor amargo, completamente isolado socialmente. Sua queda havia sido tão profunda quanto sua arrogância inicial. Rafael nunca celebrou essa queda, apenas seguiu construindo. O consultório original foi preservado como um museu. Estudantes e profissionais visitavam o local onde tudo começou. Fotografias, documentos e relatos contavam a história de resistência. Cada objeto representava uma batalha contra o racismo estrutural. A memória seria preservada como instrumento de educação. João, seu antigo assistente, era agora diretor executivo da Fundação. Juntos, continuavam transformando vidas. Bolsas de estudo, programas de mentoria, apoio jurídico. Cada projeto nascia da experiência dolorosa, mas era alimentado pela esperança de mudança. A dor havia se transformado em combustível para a transformação. Rafael continuava atendendo. Mesmo com seus 60 anos, mantinha seu consultório ativo, dedicando parte de seu tempo ao tratamento de pacientes de comunidades carentes. Sua paixão pela odontologia nunca havia diminuído. Cada paciente era uma nova oportunidade de cuidado e humanização. Prêmios e reconhecimentos nacionais eram constantes. Mas para Rafael, o verdadeiro prêmio eram os jovens que conseguia inspirar. Cada profissional negro que conquistava seu espaço representava uma vitória. Sua história não era sobre vingança, mas sobre persistência. O governo federal o convidará para compor comissões de direitos humanos. Sua experiência era reconhecida não apenas como uma narrativa individual, mas como um importante instrumento de transformação social. Rafael havia se tornado uma referência nacional contra o racismo. Sua esposa, Luísa, sempre ao seu lado, era sua principal parceira. Juntos haviam construído muito mais do que uma carreira, haviam construído um movimento. Seu amor era um ato político de resistência. Cada projeto nascia do companheirismo e da crença em um futuro mais justo. Os filhos seguiam caminhos diversos, mas unidos pelo propósito de transformação. Marina no direito, Pedro na medicina, Júlia na educação. Cada um carregava consigo o legado de resistência. A família era um exemplo vivo de que a educação é o principal instrumento de mudança social. Rafael escrevera um livro sobre sua história. Não como um relato de vitimização, mas como um manual de resistência. Cada capítulo era uma lição de como transformar a diversidade em oportunidade.
O livro já estava em sua 10ª edição, traduzido para diversos idiomas. Palestras internacionais o esperavam. Universidades ao redor do mundo queriam ouvir sua história. Rafael via cada convite não como uma conquista pessoal, mas como uma oportunidade de expandir a discussão sobre racismo e oportunidades. Sua voz era um instrumento de transformação global. O legado de Rafael ultrapassava qualquer vitória individual. Ele havia transformado uma experiência pessoal de humilhação em um movimento de esperança. Sua vingança havia sido a mais sublime das vitórias, a construção de um futuro onde a dignidade seria o único critério de valor. A história continuava, e Rafael seguia como sempre, com dignidade, persistência e amor.